soja plantada, soja já semeada, algumas áreas aí com cloreto de potássio, mas com o potássio já semeado em pré-plantio, outras que receberam em pós-plantio também já receberam essa adubação e a chuva não dá trégua. É volume muito grande, intensidade alta, né, as precipitações. E a pergunta que fica é, para onde foi parar o potássio? Será que eu perco ou eu não perco? E esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, tá? Então aqui, ó, mais um videozinho na hora do mate. E o que eu quero conversar com vocês é sobre, ó, adubação de potássio. O que acontece com ela toda essa chuvarada? E para isso, eu tô aqui com 2 livros e já vou comentar com vocês. Então, eu vou encher a cuia aqui, ó, e bora pro mate. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês já viram a prévia do que a gente vai tratar, tá? Então é o seguinte, nós vamos falar sobre essa questão do potássio e para isso eu quis trazer informações de campo, tá? Eu tô aqui com 2 livros, ó, são livros de fertilidade de um talhão nosso, olha só, os livrinhos, né? Aqueles livrinhos que a gente olha, ó, coloridinho e tal. Isso aqui tem muita informação, tá? Isso aqui tem muita informação, aqui são 2, porque 2 é do mesmo talhão. Mas eu tenho um que se refere a amostras coletadas de 0 a 10, camada superficial, e um com camada de 10 a 20, ou seja, uma camada subsuperficial, para a gente ver como é que tá esses elementos. Aqui, ó, esse merchan aqui de graça, hein? Olha aí, ó, tá? CR Tecnologia é a empresa que veio fazer coleta aí do Matheus Cancian, tá? A gente conversou com ele veio aí, coletou, a gente já tinha feito mapeamento, mas a gente achou melhor remapear as áreas, inclusive essa foi uma delas, e eu tô aproveitando esse material aqui pra gente poder trocar uma ideia e mostrar com números, com dados do campo, o que a gente pode observar e que conclusões a gente pode tirar. E para isso, pessoal, para tentar explicar um pouco o que eu vou fazer, eu tenho aqui dados de potássio, de 0 a 10, 10 a 20, e vou comparar com outro elemento, tá? E durante a conversa, vocês já vão entender um pouquinho melhor. Então agora eu vou trocar a tela e vou botar as imagens aí no vídeo para vocês. Bora lá! Bueno, pessoal, então tá aí, tá? Eu espero que o áudio não fique muito diferente, que eu tava gravando pelo telefone, agora aqui projetando essas imagens pelo iPad para vocês, tá? É o seguinte, pessoal, isso aqui é um mapa, tá? Então olha só, mapa de potássio em miligrama por decímetro cúbico. Este mapa é referente à camada 0 a 10, tá? E aqui do lado a gente tem um mapa, se refere a lá em cima diz 10 a 20, tá? Primeira coisa que vocês podem ver, ó, aqui eu tenho vários pontos coletados, né? Várias amostras e em subsuperfície menos. Por que isso? Porque é só para ter como a gente tem uma variabilidade menor em subsuperfície, a gente faz aí menos pontos de coleta só para ter uma ideia de como tá o perfil, mais abaixo um pouco, né? Não perfil, porque aqui a gente tá falando em 20 centímetros, né? Mas para ter uma ideia como tá na camada mais inferior um pouco. Então, assim, pessoal, primeira coisa que eu quero comentar com vocês, ó, pra gente ter a prática mesmo, o exemplo prático é o seguinte, vamos pegar um ponto aqui, ó, um ponto que foi coletado nos 2 locais. Esse aqui, ó, olhem esse ponto que eu tô circulando com o mouse aqui, ó, na camada de 0 a 10. 177 miligramas por decímetro cúbico, tá? 177. E se a gente olhar na camada de 10 a 20, olha só, 45 miligramas por decímetro cúbico. Em contrapartida, se a gente estiver olhando o outro ponto aqui, ó, eu tenho 88 miligramas por decímetro cúbico aqui embaixo, e na amostra inferior, a gente tem 50, tá? Então aqui a gente já consegue tirar a primeira conclusão, que é qual? Na camada de cima, ou seja, 0 a 10, eu tenho muito mais potássio na de 10 a 20. Poxa, isso aqui tem um histórico de lavoura aqui em cima. Se o potássio fosse um elemento que descesse no perfil da maneira como muitos pensam, né, que a gente às vezes acaba se enganando com o potássio, achando que ele vai descer todo, né, se sumir o potássio, a gente não veria tão pouco potássio de 0 a 20, né, em relação a 0 a 10. Desculpa, de 0 a 10 em relação a 10 a 20. Ou seja, a diferença dessa camada para essa aqui não seria tão gritante. E ela é gritante. Eu tenho muito menos na camada de 10 a 20. Ah, Bruno, mas isso é um exemplo aleatório do potássio. Pega um outro elemento para ver. Pois foi o que eu fiz. Então eu peguei um elemento que a gente sabe que ele é mais móvel no solo. Que inclusive a gente encontra ele aonde? No gesso, tá?
E de quem que a gente está falando? Do enxofre. O enxofre, pessoal, é um elemento muito mais móvel. E como que a gente pode ver se isso é coerente? Por aqui, ó. Então a gente tem o mesmo mapa, ó, de 0 a 10 e o outro que eu vou mostrar de 10 a 20. Mas vamos pegar o exemplo do ponto que foi coletado, ó. Um dos pontos apresentou 4,7 miligramas de decímetro cúbico em 0 a 10 centímetros, tá? E de 10 a 20, a gente apresentou 11,4. Opa, mas para aí, embaixo tem mais enxofre? Exatamente, porque o enxofre desce no perfil. Vamos pegar o outro ponto, olha aqui embaixo, ó, 4,2 de 0 a 10. E como que tá esse 4,2, esse mesmo ponto lá de 10 a 20? Olha aqui, ó, 9,5. Ah, mas então acabamos de ver com exemplos práticos que o potássio, quando eu olho neste mapa aqui, de 0 a 10, eu encontro valores mais altos do que quando eu olho de 10 a 20. Ou seja, o potássio aqui no meu caso ele não desceu. Já vamos falar alguns porquês. Agora, quando eu pego enxofre, eu tenho enxofre de 0 a 10 em teores menores do que de 10 a 20. Por quê? Porque o enxofre desce. Certo, pessoal? Então aí a gente pode ter a primeira percepção do que acontece com o potássio. Ah, Bruno, mas então tu tá querendo dizer que eu nunca perco potássio? Não é isso, de forma alguma. Quando que eu vou perder potássio e que eu tenho que me preocupar muito com o potássio? Principalmente quando eu perco solo. Isso vocês têm que ter muito cuidado. Como imagens como essas que vocês estão vendo na tela, em que tem valetas que abriram, que levaram solo adiante, tá? Ali sim eu perdi muito potássio, mas não sozinho. Eu perdi alguns quilos, né? Uns quantos quilos de calcário, de fósforo, de cálcio, magnésio, enxofre, potássio e toda a turma junto, matéria orgânica e por aí vai. Mas esse é um tipo de situação que eu perco sim potássio. Agora, se eu tenho uma área, eis a importância de matéria orgânica, de perfil, de a gente ter uma estruturação de solo, tá? Se eu tiver um solo em que eu tenho condições favoráveis para a água infiltrar no solo, para a água não escorrer, para a água não lavar, não perder solo, eu não vou ter perdas, ou melhor, não vamos pensar nunca, porque nunca é uma palavra forte, mas eu não vou ter perda significativa de potássio, não preciso me preocupar. Tanto é, pessoal, só para vocês terem um parecer, ó, a gente fez as nossas semeaduras, todo o potássio feito em pré-semeadura. Por que feito em pré-semeadura? Aí teve alguns fatores de amassamento que a gente vai fazer com drone e tal, mas as nossas áreas estão com um teor de potássio assim, não limitante, então eu não me preocupo, não preciso fazer um pouquinho na linha e tal, eu estou fazendo todo ele a lanço, tá? E eu não tenho medo com essas chuvas que deram nas áreas que foram feito esse manejo. Claro que isso não é regra, tem áreas em que se eu puder deixar mais para frente, fazer parcelar ali um pouquinho e tal, melhor, porque eu sei que tem umas condições diferentes. Mas de maneira geral eu não me preocupo, por quê? Porque o potássio tem uma característica diferente, por exemplo, do enxofre, em que ele desce no perfil. Então, o cuidado que vocês têm que ter, principal não percam o solo. Pronto, isso a gente não pode perder. Então, se a água estiver escorrendo no perfil, aí vocês estão perdendo muita coisa, e não só potássio, tá? Agora, numa condição de solo em que eu tenho palhada, por que eu falo palhada? Porque ajuda a não perder a água, a não escorrer a água, ou quando desce aquela água tá limpinha e tal, a chance de você estar perdendo potássio, a chance de vocês estarem perdendo potássio é mínima, tá? Então não precisam se preocupar com esse aspecto. Claro que não é regra, que eu sempre falo que não é regra, cada caso é um caso, vai ter condições em que vai ser diferente, porque isso depende do quê? A gente entra em questões de tipo de solo, teor de argila, é mais arenoso, menos arenoso, tem palhada, não tem, é muito declivoso, não é declivoso, é um solo compactado ou não é, sabe? Então tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração, mas aqui é para trazer um tipo de informação, tá? Para vocês, como eu posso dizer, para a gente trocando ideia, para ir refletindo um pouco sobre informações que muitas vezes a gente tem na palma da mão e a gente não olha com esse viés, tá? Só para fazer um parênteses, pessoal, prometo que já está acabando o vídeo, eu vou contar um caso. Isso foi um professor, não foi na faculdade, foi quando eu estava fazendo o mestrado, eu fiz mestrado em ciência do solo com ênfase em fertilidade, tá? E um professor, numa cadeira que era uma cadeira difícil, por sinal, que era a química do solo, ele estava comentando, né? Na época que ele fazia alguns experimentos, há muito tempo atrás, ele estava trabalhando com potássio. E ele queria ver o quanto que o potássio descia.
E ele falou para nós que estava cavando assim, pegaram os bolsistas e tal, fazendo um buraco enorme de 1,5 metro, 2 metros de fundura para ver onde que o potássio ia e tal, e não achavam cadê o tal do potássio. Eles não estavam achando potássio. E pensaram, mas meu Deus, mas tá mais fundo que isso. Cavaram. Aí, né, não encontraram o tal potássio, foram olhar, o potássio estava, ó, nas primeiras camadas do solo, tá? Então ele disse aí, ó, mais uma prova de que potássio não desce, né? O potássio não tem esse perigo de lixiviar, né? Como acontece, por exemplo, com o enxofre, tá? Então, fica aí mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Antes de vocês saírem, por favor, se inscrevam no canal para me dar aquela força. Manda esse vídeo para alguém que tu acha que vai te interessar, para a gente engajar mais o canal. Se tu gostou desse tipo de vídeo, manda ficha aqui. Não consegui a campo, chove demais, mas eu quero ir dar uma olhada nas áreas entre amanhã e depois de amanhã e vou gravar bastante conteúdo, tá? E os comentários estou respondendo. Tinha bastante comentário, até prometi que já está pronto, mas a quantidade era grandinha e eu estou respondendo, estou metendo ficha. Tá, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo direto do campo, ou melhor, na hora do mate, tá? E é isso aí. Valeu, brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.